Salve Maria Santíssima. Vamos ler aqui um texto de São João Crisóstomo, que quer dizer boca de ouro, né? A palavra Crisóstomo, grande doutor da igreja. Então vamos lá. A vanglória ataca a igreja como uma fera. Fizestes o que eu vos pedi, rogastes a Deus por nós e por todo o corpo da igreja, pedindo-lhe que apague o incêndio que provocou a vanglória. Essa vanglória que danifica todo o corpo, que o divide, não obstante sua unidade em 1000 pedaços, e afasta a caridade. Como uma fera que se lança sobre o corpo, nobre, eterno e incapaz de defender-se, assim a vanglória cravou seus dentes, execráveis, inoculou seu veneno e encheu tudo com seu mau cheiro. Umas partes, depois de despedaçá-la, arrojou ao chão, outras dilacerou, outras espremeu entre seus dentes. Se nos fosse dado contemplar com os olhos a vanglória e a igreja, veríamos um espetáculo lastimável. E muito mais espantoso que a dos estádios. Os estádios eram onde acontecia a morte dos cristãos, né, na igreja primitiva. O corpo estendido no solo e ela. A vanglória presidindo desde o alto, dirigindo seu olhar a toda parte, agarrando os que caem, não cedendo um ponto e perdoando jamais. Quem poderá, pois, afastar de nós essa fera da vanglória? O mesmo que organizou o combate, a quem havemos de suplicar que envie seus anjos, e prendendo, como com cordas, a boca insolente e sem vergonha desta fera, afaste assim de nós. Mas o que organizou o combate fará isso, desde que nós, uma vez retirada a fera, não a procuremos novamente. Mas se ele enviar seus anjos e mandar que a terrível fera se afaste de nós, e uma vez que se tenha afastado e tenha sido encerrada em sua toca, formos nós embora com 1000 feridas e a busquemos novamente, e batamos a porta e aticemos até fazê-la sair novamente, Deus não se compadecerá de nós, nem nos perdoará se nós ficarmos buscando sempre essa vanglória. Porque quem diz a Escritura terá pena do encantador mordido pela serpente, ou dos que se aproximam das feras. Eclesiástico 12, versículo 13. A vanglória é um demônio mau e perverso, mas de rosto amável. Como, pois, podemos nos livrar desse demônio mau e perverso? Porque é realmente demônio, mas que tem um rosto amável. Imaginemos com efeito um demônio que se transforma em rameira, se adorna de 1000 enfeites de ouro, se veste com belos vestidos, exala 1000 perfumes e toma, enfim, a forma ou imagem esplêndida de uma mulher que ofusca toda a beleza. Suponhamos, ademais, que apareça naquela idade em que mais excita as almas dos jovens, na flor da juventude, enfeitada com a faixa de ouro, com seus cabelos cacheados de diferente forma, à maneira de um bonito coque, também leve ajustado um diadema na cabeça, que dê extraordinário graça aos cabelos descobertos. Brilhe sobre seu colo o ouro e as pedras preciosas. Um demônio assim, metido na figura de uma menina de pouca idade, apresente-se sozinha diante da casa dos demônios e mostre, além disso tudo, o pudor do mundo. Quem, passando perto dela, não ficará seduzido? E se finalmente, depois de tudo isso, entrasse em casa e, depondo toda aquela formosura, se mostrasse a si mesmo negro, igêneo e selvagem, como é natural que seja um demônio, e fizesse o miserável caído perder o juízo, e zombando dele e agarrando sua alma, enlouquecesse sua inteligência,
Aí teríamos uma imagem cabal do que é esse maligno demônio da vanglória. Que há efetivamente de mais bela aparência que esta, que mais amável. Mas se considerarmos que tudo isso é pura fantasia e ficção, não nos deixaremos prender em suas redes, nem cairemos em sua trama. O que se diz da rameira pode muito bem ser dito também da vanglória. Mel destila os lábios da mulher. Provérbios 5:3. Quem isso dissesse da vanglória não andaria no caminho errado. A vanglória se assemelha aos frutos de Sodoma, porque a vanglória vem a ser como os frutos de Sodoma. Estes frutos apresentam uma aparência brilhante, e pelo seu aspecto fazem pensar a quem os vê que são frutos bons. Porém, ao se pegar na mão um romão, uma pera, cede imediatamente a menor pressão dos dedos. Cede imediatamente a menor pressão dos dedos, e rompida a casca superficial, estes se afundam no pó e cinza de dentro. Algo assim é também a vanglória. Numa rápida olhada, parece ser grande e admirável, mas se apertamos entre as mãos, nos mete imediatamente a alma ao pó. Muitas provas podemos dar de que assim é exatamente a vanglória. Quereis que conhecemos pelos de fora? Da inutilidade da glória de um espetáculo teatral. O teatro está superlotado. O povo está sentado ali, oferecendo uma vista esplêndida, composta de tantas fisionomias que muitas vezes alcança o teto. E o próprio telhado superposto fica escondido pelos corpos das pessoas. Não é possível ver uma telha nem uma pedra, senão caras e corpos de pessoas em toda parte. E entra então a vista de todos os homens, ambicioso que ali os reuniu, todos imediatamente ficam em pé, e é uma só voz, como se fosse uma só boca. Além de estenderem as mãos, o chamam em coro, como benfeitor e protetor da cidade. Logo, conforme as coisas avançam, o comparam ao maior rio, equiparando a magnificência e profusão do espetáculo às águas do Nilo, Nilo de dons. Chamam o próprio homem. E não falta quem para bajulá-lo, ainda mais considerando pouco o exemplo do Nilo, e afastando-se de rios e mares, consideram o próprio oceano, e dizem que é o oceano. O que o oceano é em águas, isso é aquele homem em magnificência. Não há, enfim, elogio que não lhe seja atribuído. Esplêndida é a fisionomia da vanglória. Porém, recordai-vos, vos rogo, da imagem da garota na qual representamos o demônio, adornando com 1000 enfeites de ouro e colocando a idade de uma rameira, e vereis que não será muito diferente da imagem da realidade. O que vem depois disso? O homem se inclina com gestos de adoração diante dos espectadores, com que também eles os honram. E toma assento, invejado por toda aquela multidão, cada um dos quais faz votos de ser o que ele é então. Assim morresse imediatamente. Enfim, depois de ter gasto muito ouro e prata, cavalos, vestidos, escravos e tudo mais, depois de consumidos muitos bens, novamente o acompanho entre coros de elogios, mas não muitos, porque uma vez terminado o teatro, todos têm pressa de ir para uma casa para seu destino. Logo em casa, suntuosas comidas, banquetes esplêndidos, magnífico brilho do dia inteiro, ao meio-dia o mesmo, e assim 2 e 3 dias, e quando tudo foi gasto, milhares de talentos de ouro, é quando aparece a cinza e o pó de todas aquelas vozes. Porque estando em casa feitas suas contas, e considerando a enormidade dos gastos,
surgem as lamentações. É que quando esta satisfação, aliás, é que quando está satisfazendo seu desejo, como que tomado pelo vinho da vanglória, gastaria a si mesmo por ela. E o homem não pode nem remotamente perceber os prejuízos. Porém, voltando para casa, já estão. Ele vai falando assim, né? Que ali, perdão, ali existe uma grande alegria no momento de gastar o dinheiro com os prazeres, né? Com o luxo, com aquilo que dava vaidade, vanglória, mas depois vai bater aquela solidão, porque só preenche de forma momentânea, por minutos, horas ou dias. Aí vai falando, é que quando está se gastando aquele dinheiro, a vanglória gastaria até si mesma por ela, e o homem não pode nem remotamente perceber os prejuízos. Porém, voltando para casa, já estando ali o demônio que pintamos, acaba-se toda aquela formosura, uma vez desfeita a concorrência, e quando o homem contempla o teatro vazio, e quando já não ouve ninguém assobiar, e vê que o prejuízo não é fantástico, mas que ele toca diretamente o dinheiro, então é que sente o sabor da cinza. Mas se porventura gasta mais do que lhe permitia seu patrimônio, e fica na miséria, inclinado sobre seus pés, se vê obrigado a pedir no meio da praça, quando percebe que nenhum dos que antes o aclamavam se aproxima agora nem lhe estende a mão, antes se alegram com sua desgraça. Do mesmo modo, que mesmo quando elogiavam, se corroíam de inveja, e tinham como consolo de seus próprios males a esperança de que aquele homem tão brilhante então viesse a cair um dia na maior desgraça. Quando ninguém, repito, se aproxima, nem lhe estende a mão daquele homem que estava se apresentando no teatro, né? E depois gastou o dinheiro, virou mendigo, e ninguém se aproxima. Poderá ocorrer alguma desgraça maior? Não é caso para se chorar? O que pode acontecer que seja mais trágico que isso? Por acaso não conhecer ninguém a quem tenha acontecido isso? E oxalá se tivessem se contentado em não lhe esconder a mão, mas pelo contrário, os mesmos que o enaltecem antes, sufocam-no agora com acusações. Porque, dizem, se fez de louco, porque ambicionava a glória. Quem o mandou gastar com tantas prostitutas e façantes? Homem ingrato, tu mesmo não o admiravas? Não o elogiavas? E com teus aplausos e louvores não induzistes a isso? Não chamastes o Nilo um oceano de magnificência? Não consumiste dias inteiros em exaltá-lo com teus elogios? Como, pois, agora muda de forma repentina? E quando seria hora de ter compaixão, tu acusas mais de forma insistente nas mesmas coisas pelas quais o aplaudias? Porque se quando acusamos com razão, ao vermos castigado o culpado, não somos tão duros que não nos comovamos. Não seria mais natural comovermos-nos quando vemos na desgraça o mesmo que um dia exaltamos? Mas tu o acusas. Por que não o acusavas quando te divertias com o espetáculo? Quando, abandonando todos os teus afazeres, passava ali o dia? Ou seja, muitas vezes nós aplaudimos o pecado do irmão e quando ele cai na miséria, nós o acusamos, né? Devemos ter muito cuidado com isso. Nós somos especialistas em levar as pessoas a pecarem e quando elas pecam, nós não somos uma presença de Deus para elas, para levantar essas pessoas. Mas muitas vezes nós podemos nos comportar como demônios, só acusá-los, só apontar e deixar a pessoa mais para baixo ainda. Vigiemos o nosso julgamento e nossas palavras. Amém.